Você quer saber como manter times engajados? Fique aqui nesse episódio até o final, porque eu e o Dri daremos dicas preciosas para você colocar em prática isso no seu dia a dia. Bem-vindos ao Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Meu nome é Marcela Zanardo, sou host deste podcast e claro que junto comigo nós temos outro host. Será que eu falo de novo? Vou falar. Que é o melhor marido do mundo. Muito bem-vindos ao nosso podcast Conexões de Sucesso. E hoje o tema está especial. Qual que é o tema, Marcela? O tema é como manter times engajados. Muito bom, muito bom. E na conexão do dia, nós vamos trazer aqui um princípio de relação humana, que é uma ferramenta poderosa para mantermos times engajados, que é pare de ser ranzinza. Como assim pare de ser ranzinza, Adri? Interessante, Marcela, porque tem muitas pessoas que reclamam o tempo todo. E a partir do momento que ela reclama, ela acaba expulsando as pessoas de perto. Se a gente quer cativar as pessoas, ter times engajados, a gente precisa ter uma atitude mais magnética e não expulsar as pessoas. Aí eu trouxe esse livro aqui para a gente falar um pouco, que é a arte de lidar com pessoas. E dá uma olhada nessa frase que eu anotei aqui, Marcela. A idade enruga a pele, mas a ranzinzice enruga a alma. Olha, e é Ou seja, isso? Tem pessoas jovens que têm mentalidade ou comportamento de pessoas de 80 anos. Sim. E conheço pessoas também que têm 80 anos que têm comportamento de pessoas de 20 anos. E essas pessoas são encantadoras. Com certeza. Tá tudo na atitude mental. Quando a gente tem uma atitude mental positiva, a gente naturalmente deixa de ser ranzinza. E é claro que ninguém é uma super pessoa que vai conseguir o tempo todo estar alegre, estar bem disposto. Claro que em alguns momentos a gente não fica bem, não tá bem. Agora, se eu tenho um time, se eu sou líder de pessoas, eu preciso me cuidar ao máximo e prestar atenção, ter consciência sobre o meu comportamento para que eu controle isso. Não significa que eu nunca serei ranzinza. Agora, a gente precisa controlar isso, porque não dá. E se a gente enruga a... Como que é a frase? Como que é A idade mesmo? enruga a pele, mas a pele. ranzinzice enruga a alma. E aí, isso traz para o nosso dia a dia, porque a gente envelhece antes. E quando a gente envelhece antes, a gente pode... Claro que eu conheço várias pessoas que têm, como você disse, uma velhice muito saudável, bem disposta, mas porque ela não tem a alma enrugada. Porque tem uma atitude mental positiva. Isso Muito faz bom. toda a diferença. Agora, Marcela, pra gente entrar no tema, Ótimo. eu vou puxar uma outra frase pra você, pode ser? Claro. Vamos lá. Pode. O primeiro passo para crescer e não envelhecer é parar de ser ranzinza. O que isso tem a ver com engajamento de time, de equipe? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Muitas vezes, e foi até interessante você trazer essa frase, porque é algo que a gente escuta muito. Aliás, não sei se você que está assistindo a gente já teve essa ideia ou essa percepção. Eu preciso engajar meu time, eu tô cansada porque eu tenho que ficar me esforçando muito para motivar as pessoas. Eu me esforço muito para motivar as pessoas e motivação não é algo externo. Motivação é de dentro para fora. É o motivo que nos leva à ação. Se eu, enquanto líder,
Sou uma pessoa ranzinza, reclamo muito das coisas, vejo defeito em tudo, não consigo ver nada de bom nas coisas. Eu não vou conseguir com que as pessoas encontrem a própria motivação. Porque eu estou minando a energia das pessoas, não é verdade? O entusiasmo, que é o contrário da ranzinzice, ele contagia as pessoas. Agora, a ranzinzice, ela contamina as pessoas. E sim, as pessoas passam a agir, a realizar as coisas com base nessa energia que a gente está colocando. Então, se a gente quer crescer e se a gente quer que as pessoas nos acompanhem nesse crescimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer e tem que prestar muita atenção é parar de ser ranzinza. E a gente sabe que quando vem desafios, ai, porque a economia é isso, ai, porque o meu negócio, esse mês está difícil. Gente, quanto mais nós falarmos, este mês está difícil, esse mês está difícil, o que a nossa equipe vai... Bom, primeiro, nós mesmos vamos comprar essa ideia. E aí nós vamos fazer o mês ficar difícil. Agora, imagine só, você multiplicando isso, se o seu time são 10 pessoas, 20 pessoas, são 20 pessoas acreditando que o mês está difícil. Nós vamos nos unirmos para fazer com que esse mês se torne difícil. Isso foi a mensagem que a gente passou, tanto para nós quanto para as pessoas. Legal. Ô, Má, isso tem a ver com, ao contrário do que você falou, né? Atitude mental positiva. E o que nós estamos falando sobre ranzinza é uma atitude mental negativa. E esses dias eu estava conversando com uma amiga nossa e ela teve filho há pouco tempo. Uhum. E é um desafio ser mãe, ser pai. Sim. A gente está aprendendo o tempo todo, né? Inclusive, falamos... Cada fase é um novo aprendizado. Inclusive, falamos isso no podcast anterior, né? Sim. Que a gente nunca está pronto. Então, se você tem interesse em saber, né, para começar, eu preciso estar pronto para começar a ser pai, ser empresário, aqui em cima no card, nosso editor vai colocar o episódio anterior. Dá uma olhada lá, como que você se prepara para ser empresário. Voltando aqui, né, Má, sobre o tema de negativo. E aí eu comentei com ela, né? Falei, e aí, como é que tá a maternidade? Ela falou assim, nossa, tá muito bom, ele é muito bonzinho, mas tem hora que não dá. A rotina dele, ele não quer dormir na hora certa. E aí eu falei pra ele, ó, você não pode fazer isso, você tem... Exatamente o que não... Aí eu falei, mas e o lado de trabalhar o positivo? Sim. Ela falou, e eu lembrei do treinamento, mas é difícil. E é isso mesmo, né? Porque no dia a dia, a gente entra em flow, né? A gente entra no automático. Sim. E quando a gente entra no automático, a primeira coisa que a gente vai fazer com as pessoas é o quê? É o negativo. Com certeza. Então, não. Pare, não faça isso. Só que você comentou aqui exatamente sobre como que eu me comporto, qual é o meu pensamento. Sim. Se eu tenho o pensamento que o mês vai ser ruim, com certeza eu estou plantando isso aonde? Lá no meu subconsciente. E aí tem uma dica de livro para você, né? Sim, ótimo. Que é o livro O Poder do Subconsciente. Então, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre esse tema, vai lá, estude sobre esse livro. Tem O Poder do Subconsciente, exatamente o que você pensa é o que você vai colher. Se você tem dúvidas, leia esse livro. Depois, leia a Atitude Mental Positiva. Então, esse podcast, além de trazer assuntos interessantes, traz dicas para que as pessoas... Sim, se aprofundem, né? E se desenvolvam, né? Não tenho recursos agora para fazer o Mastermind, né? Aliás, nós vamos ter uma turma agora, no dia 4/2. Se você está interessado, depois vai ter o link aqui embaixo também, que o Mastermind é um patrocinador aqui do nosso podcast, Conexões de Sucesso. Dá uma olhada lá. Se você tiver interesse, não consigo fazer isso agora, não tem problema. Fique com as dicas dos livros. Entre em ação. Entre em ação. Agora, Adri, você falou uma coisa super interessante, né? Que esse caso que você estava conversando com essa cliente, amiga nossa, sobre essa dificuldade, porque fala, não pode, não deve ser desse jeito. Isso tem a ver com comunicação. E uma das coisas que a gente precisa, se quer ter um time engajado, para conseguir manter esse time engajado, é ter uma boa comunicação.
Se a gente tem uma boa comunicação, uma comunicação eficaz, usando estratégias, a gente consegue sim engajar o time. Então, por exemplo, é isso que você citou, né? Usando muito o não. Se você usa o não, a pessoa ela não vai entender aquele não e ela vai fazer exatamente aquilo que você está falando, que é o contrário do que você quer. Então, saber usar ter essa habilidade de comunicação, aliás, é uma coisa que acontece muito também com a gente, as pessoas buscam o treinamento e vêm assim, eu quero saber mais sobre oratório, eu preciso melhorar a minha oratória. E aí, quando a gente conversa com a pessoa, a gente vê que, na verdade, a necessidade dela está na comunicação eficaz para conseguir liderar as pessoas. Então, a oratória vai ajudá-la? Com certeza. Agora, se ela faz um treinamento de liderança que trabalha a comunicação, ela vai chegar muito mais longe. Porque é diferente de trabalhar somente a oratória. Então, dentro dessa questão de engajamento de equipe, saber se comunicar é essencial. Tanto de uma forma positiva, quanto sendo específico no que a gente quer das pessoas. Às vezes, a gente pede as coisas para as pessoas e fica de uma forma muito aberta, muito genérica. Quantas pessoas a gente já não viu, né, virar? Não, mas eu falei para a pessoa o que precisava. Eu falei que eu precisava que ela fosse mais proativa. Agora, o que é ser proativo para você? Porque para você ser proativo é uma coisa, para outra pessoa é outra completamente diferente. Quando a gente entende que uma comunicação eficaz depende da gente ser muito específico no que a gente está falando, depende muito da gente ser claro com o que a gente quer falar, e ser claro é ser objetivo, é ser assertivo na comunicação. E, principalmente, ser positivo. A gente consegue fazer com que as pessoas entendam o que precisa ser feito. E aí as pessoas vão se engajar, com certeza. Porque uma das coisas que tiram a motivação e o engajamento das pessoas é essa sensação de estar perdido, de não saber o que precisa fazer, não saber para onde vai. Então, a comunicação é essencial para conseguir manter um time engajado. Muito bom. Aliás, pessoal, antes do Dri falar um pouco sobre isso, lembrem-se de se inscrever no nosso canal, curta o nosso podcast e compartilhe com as pessoas que você entende que pode se beneficiar com esse conteúdo que nós estamos entregando aqui. O que você acha sobre isso, Dri? Marcela, é muito bom falar sobre comunicação, principalmente com você, que manda muito bem em comunicação. Todo mundo elogia Obrigada. a sua comunicação e, de fato, você tem um trabalho muito consistente, né, em comunicação. Agora, para o pessoal que está assistindo, antes de falar um pouco sobre isso, eu quero avisar que, se você está aqui até agora, fique até o final, porque ainda tem mais um livro aqui que eu vou passar algumas orientações, algumas dicas, assim, muito interessante. Então, fique até o final, porque tem mais um livro aqui que é surpresa, que eu não vou mostrar agora, mas se você ficar até o final, tenho certeza que você vai receber ferramentas muito interessantes para usar ainda hoje. E se não servir para você, você vai mandar para uma pessoa que talvez esteja precisando. Comunicação. No livro O Poder do Subconsciente, ele dá um exemplo lá. E é um exemplo muito claro. Por que o Waze tem tanto sucesso? Primeiro, que ele é compartilhado. E um outro fato é que, assim, quando a pessoa chega, ele já sabe para onde ele vai te levar. E dentro do processo de comunicação, muitas vezes, a gente lidera as pessoas do mesmo jeito que a gente pediria um táxi se a gente não soubesse o destino. Então, eu entro num táxi, se eu não sei o destino, eu falo, eu quero ir para Santa Bárbara, ou eu quero ir para o centro, ou eu quero ir para Americana. O que vai acontecer com esse táxi? Nada. Ele vai ficar simplesmente parado. Até a hora que o taxista olha e fala, cara, me fala para onde você quer ir. Qual o endereço, né? Então, muitas vezes, na liderança, a gente pede para as pessoas fazer várias coisas, né? Então, a primeira coisa que as pessoas falam, né? Nós estamos falando aqui sobre engajamento. As pessoas falam assim, o meu time precisa ser engajado. Então, eu vou pedir para ele ser engajado. Aí ele vai lá e fala assim,
você precisa ser mais engajado, você precisa vestir a camisa da empresa, você precisa ser mais interativo, você precisa participar mais aqui dos negócios. Aí o que acontece? No outro dia, essa pessoa tá com a camiseta da empresa, Sim. essa pessoa tá fazendo outras coisas, menos o que ele queria. Por quê? A comunicação dele não foi eficiente. Sim. Então, uma dica para quem tá olhando aqui, tá vendo esse episódio e trabalha com pessoas. Seja específico quando você vai pedir as coisas. Então, seja claro. Trabalhe a clareza. Não precisa trabalhar quantidade. Então, por exemplo, se você trabalha com vendas e se você quer que a sua equipe venda mais, peça mais vendas. Aí eu escuto assim, mas as pessoas têm que prospectar. Legal. Prospecção faz parte de vendas. Nós vamos falar daqui a pouco. Acho que vai ter um episódio, se não me engano, daqui 2 semanas. Então, se você quer saber sobre vendas, continue Sim. aqui e se inscreva no canal, porque nós vamos falar também sobre vendas. Sim. Mas faz parte de comunicação. E, aliás, engajar time de venda é um baita desafio. É um desafio. E é Porque bem quando interessante. o vendedor que escuta muito não, ele tem uma tendência a desanimar. Se ele não tiver muita resiliência e não entender o que motiva ele a vender, é muito difícil ele continuar engajado. Então, eu acredito que um dos times que mais são desafiadores para engajamento é o de vendas, né, Adri? Muito. É bem interessante. É um desafio e é muito Sim. gostoso. Porque a partir do momento que você começa a entender o poder que aquela equipe tem em vendas, você muda a história do negócio. Sim. Agora, falar em mudar a história do negócio, Mar, cultura empresarial. O que isso tem a ver com engajamento, com comunicação? Por que algumas empresas têm a cultura de feedback? Por que algumas empresas têm cultura de vendas? Fala um pouco sobre como que a gente pode trabalhar a cultura, lembrando do engajamento nas equipes. Sim. Muito boa essa sua pergunta, porque Obrigado. a cultura tem tudo a ver. Ninguém vai trabalhar de fato de forma engajada, com vontade de fazer, se ele não está vivenciando algo que faça sentido para ele. A gente só faz aquilo que faz sentido para gente, que a gente entende que a gente está tendo algum benefício. Uhum. E a cultura apresenta exatamente isso para as pessoas. A cultura de uma empresa, ela é formada pela missão, pelos valores e pela visão da empresa. Boa. Então, missão é aquilo que diferencia a empresa das outras, é aquilo que faz com que as pessoas entendam, nossa, por que eu faço o que eu faço? O que eu impacto com o que eu faço? Né? Ontem nós estávamos no workshop lá da Buriti Estofados. A gente deu um workshop, ministrou um workshop sobre cultura e foi muito interessante ouvir deles falando que eles realmente sentem que quando, independente, gente, isso que é muito legal, independente do setor, eles sentem que o que eles estão fazendo, eles vão proporcionar algo muito melhor para uma família, por exemplo. A união da família naquele sofá, de repente, assistindo um programa que a família gosta de assistir. Uma pessoa se sentindo feliz por poder receber as pessoas dentro de casa. Então, é legal, né? Quando a gente começou a falar sobre cultura, apresentamos a missão da empresa para eles, eles falaram que eles se sentem mesmo, desde o Rodrigo, que é do Almoxarifado, ele comentou, o Maicon do PCP. Então, são pessoas que às vezes a gente fala assim, nossa, mas qual a minha missão? Qual o meu propósito? Mas né, uma pessoa pode virar e falar assim, mas eu só cuido do estoque e separo as peças para montar o sofá. Que diferença eu faço? Toda a diferença. Porque se ele fizer algo errado, o produto final não vai atender a expectativa do cliente. Isso tem a ver com cultura. Quando o time entende qual é a missão daquela empresa, o impacto que aquela empresa causa para as pessoas, para o cliente, para o mundo, enfim, depende muito de empresa para empresa.
eles vão se sentir mais pertencentes àquela empresa. E eles vão vestir a camisa para realizar aquilo. Quando o time entende quais são os valores da empresa, principalmente quando cria conexão com os seus próprios valores, eles se sentem em casa. Onde que é o lugar que a gente vivencia os nossos valores, que é o que tange nosso comportamento, nossas ações, são os nossos valores que nos conduzem a tudo que a gente faz. Quando um time entende profundamente os valores da empresa e conecta os seus valores pessoais com o da empresa, ele veste a camisa da empresa, ele se sente pertencente novamente àquilo. Legal. Visão, quando ele sabe para onde ele vai. Porque todo mundo, se não tem um objetivo principal muito bem definido, como nós falamos no outro episódio, que a maioria das pessoas não tem, as pessoas têm sonhos. Sim. E elas entendem que o trabalho delas vai ajudar com que elas realizem esse sonho. Então, quando elas entendem a visão da empresa, onde a empresa pode chegar, onde a empresa quer chegar, e elas, puxa vida, olha onde a empresa vai chegar. Eu posso chegar junto. Eu tenho oportunidade de crescer aqui dentro. Opa, isso vai me ajudar a realizar sonhos. Isso aí é vivenciar a cultura da empresa. Então, isso dentro de uma empresa é essencial que exista. Mas... só antes, deixa eu só terminar, eu já passo para você. Claro. Mas adianta eu ter tudo isso escrito num quadro bonito na parede? Não. É o que a maioria das pessoas fazem. E é isso. Que bom que você tocou nesse assunto, porque é exatamente o que eu ia comentar com você. Muito se fala sobre cultura empresarial. Agora, pouco se explica o que é a cultura empresarial. Sim. E é exatamente esse workshop que você ministra super bem, né, e está mudando histórias de muitas empresas sobre cultura empresarial, é as pessoas entenderem o que é uma cultura empresarial. Sim. Então, na verdade, tem algumas empresas que falam: minha empresa não tem cultura empresarial, porque não tem missão, porque não tem visão, porque não criou os valores. De verdade, todas as empresas têm cultura. A questão talvez você não saiba qual é a cultura da sua empresa. E talvez isso não te ajude a chegar onde você queira chegar. Exato. Da Disney, eu estava lendo sobre isso, né? É bem interessante ler sobre a Disney, porque, cara, dá para você tirar um monte de ensinamento. E aí, eu lendo lá, estava escrito assim, né? A Disney encanta os seus clientes. E aí, uma vez... uma pessoa passou e viu o Walt Disney pegando um papel no chão e jogou no lixo. Aí o cara falou: nossa, o dono pega o papel e joga no lixo? Ele falou: aqui é assim. A nossa cultura é: o Walt Disney pega papel e joga no lixo. E o gerente pega o papel e joga no lixo. O encarregado... é uma cultura que permanece. O encarregado hoje, pega papel e joga no lixo. Até... o faxineiro pega papel e joga no lixo. Então, essa é a cultura que ele criou. Não é porque ele é o dono que ele não vai pegar. Então, o faxineiro pega até ele. Então, é exatamente sobre isso, né? Sim, sobre ter uma cultura. Sim, sim. É interessante você falar sobre isso, porque a cultura é tão forte que isso permanece até hoje. Eu já vi várias histórias falando do presidente do Walt Disney fazendo isso. É óbvio que ao longo do tempo, desde que o Walt Disney criou a Disney, já se passaram vários presidentes por lá. E todos têm o mesmo comportamento. Isso é cultura. Perfeito. Agora, você tocou num assunto super, super interessante também, que é o quê? Eu não tenho missão, visão e valores, então eu não tenho cultura. Você falou que tem. E tem. Sabe qual o problema? É que a cultura, provavelmente, se você não tem de forma clara e específica o que você quer para a empresa, porque missão, visão e valores é o que você quer para aquela empresa. Boa. Se você não tem isso claro, a cultura vai se formar, talvez, de um jeito que você não queira. Entendi. Mas vai formar. Sim. Então... Ou seja, se você não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Alguém e aí vai você deixa fazer e de repente... a sua empresa à deriva. Perfeito, é exatamente isso. Então, vai ter cultura? Vai. É a que você quer? Essa cultura que está acontecendo naturalmente, ela vai te levar? Perfeito. Os comportamentos das pessoas que estão dentro dessa empresa realmente refletem aquilo que a empresa acredita?
Então, isso... tudo isso é cultura. Cultura é isso, é os comportamentos, como as pessoas se relacionam Aham. dentro da empresa. Tudo isso tem a ver com cultura. Agora, quando você tem clareza e tem lá missão, visão e valores e vivencia isso, não é só um quadro na parede, Uhum. aí o jogo muda. Mas isso pode ser só para empresa? Ou pode ser para loja? Imagina, para Pode ser para um todo pequeno tipo de empresa, o grande... empresa, o pequeno comerciante, a indústria, o serviço. Aliás, a gente tem lá na nossa Sim, cultura sim. isso. E, aliás, pessoal, lá na nossa regional, eu posso falar sobre a nossa porque é onde a gente mais vive, né? Nesse sentido. Em toda reunião, a gente revisa os nossos valores. Que E é para por a que gente que isso é sempre importante? lembrar. Para a gente lembrar o porquê que a gente faz o que a gente faz, Interessante, como nós devemos nos comportar, porque interessante. isso vai refletir na qualidade do treinamento que a gente entrega. Em tudo, na verdade, na qualidade da venda que a gente faz, que a gente procura vender de forma muito assertiva, no sentido de sermos objetivos e sermos certeiros naquilo que a gente entrega para as Então vai, vamos ver se pessoas. você é mastermind. Vai. Dá uma dica para quem tem missão, visão e valores na parede, só que você pergunta pro dono da empresa, ele não sabe. Não sabe falar. Essa é a dica. Gostou do desafio ou não? Adorei. Hã? Adorei. E eu adoro desafio, né? Então, vamos lá. Se você é esse dono ou dona de empresa que já criou a sua missão, visão, valores, pôs lindo lá no quadro, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar isso para os seus colaboradores, para a sua equipe, mas não lendo, explicando o porquê que você criou essa missão. O porquê que você sente essa missão, esse propósito para a sua empresa. O porquê que esses valores são importantes para você. E, principalmente, como que é se comportar baseado nesses valores. Em relação à visão, apresente. Como você quer chegar nessa visão, o que é importante. Quando você traz o como você diz o porquê que você criou, você está envolvendo as pessoas nessa cultura. Porque só ler a frase bonita que tá, colocar num quadro, ninguém vai se comportar se isso não for vivencial. E óbvio que, e agora voltando para a liderança, que é essencial nesse sentido, a gente lidera pelo exemplo. Não adianta também eu falar sobre a missão, visão e valores, ter lá o quadro lindo na parede e o meu comportamento, as minhas ações se elas não forem condizentes com o que eu estou falando, com o que eu estou colocando na parede, ninguém vai acreditar que aquilo é verdade. Ô, Marcela, Porque a gente lidera pelo exemplo e não pelo que a gente fala. então o que você está me dizendo é, se eu fiz lá minha missão, paguei para fazer missão, visão, valores, e se eu não tiver liderança, nada resolve. Nada resolve. Porque liderar é influenciar as pessoas. Tá, mas eu já fiz a missão, visão e valores, então eu ainda tenho que me desenvolver como líder, é Com isso? certeza. Tá, e o que isso muda quando eu... agora eu tô com atitude de líder. Bom, primeiro que você vai começar a desenvolver as pessoas. Boa. O líder, ele influencia as pessoas e o bom líder, ele desenvolve as pessoas. Aliás, ele desenvolve novos líderes. Em que sentido? Buscando treinamentos, nas reuniões, influenciando as pessoas, realmente acompanhando de perto as pessoas. Então, se liderar é influenciar pessoas, eu tenho que prestar muita atenção no que eu estou fazendo e a forma que eu estou fazendo. Porque eu influencio através do exemplo. E se meu exemplo não for bom, o time não vai. Quantas pessoas a gente já não conversou e que depois a gente viu o resultado na mudança de comportamento quando se desenvolveram, que falaram, eu não sei mais o que fazer, o meu time não vai. E aí já vem aquela outra frase, né?
que é muito atual, inclusive, e que não é totalmente errada, tá? Tá difícil demais contratar. Essa geração é terrível. A gente escuta muito isso. E o fato é que todas as gerações vão ter seus desafios. Principalmente quando a gente tem um conflito de gerações, não é verdade? Perfeito. E nós estamos vivendo em 4 gerações, né? Então, e aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa saber lidar com pessoas. 4 que estão ativamente trabalhando, né? Sim, Tem mais, né? sim. Não são 4 só. Então, assim, independente da geração, essa geração é composta por pessoas. E aí, se eu quero lidar melhor com as pessoas, independente da geração e ter menos desafios, eu preciso aprender a lidar com pessoas. Aliás, o bom líder é aquele que sabe lidar com pessoas. Mas isso é um desafio, né? Um desafio gigante, né? Eu vejo o pessoal reclamando, até com educação de filho. Sim. O meu filho eu não consigo controlar. E o meu filho é desafiador. Aí tem alguns líderes, né, que lideram da mesma maneira, né? Sim. E agora, percebe que esse livro, O Poder do Subconsciente, também explica um pouco mais sobre o que você está falando, né? Então, por exemplo, a gente tem empresa há quantos anos? Alguns anos. Já montamos algumas equipes, né? É isso que eu ia falar. Você não tá perguntando no total? Não precisamos falar em data, até porque... mais de 2 décadas. E nós nunca achamos dificuldade em contratar. É que dá trabalho. Dá trabalho. E dá muito trabalho. Sim, Ser empresário dá trabalho. Lidar com pessoas dá trabalho. Mas a gratificação é muito maior. Sim. A partir do momento que você entende como é que funcionam as pessoas, você consegue deixar as relações mais previsíveis. Sim. Só que para isso você precisa desenvolver os soft skills, né? Que agora as famosas habilidades, né? São os soft skills. Para juntar com os hard skills e formar os power skills. Gostou disso, Marcela? Nossa, você tá falando bonito, né? Gostou? Gostei. Preciso me preparar para estar junto com você, né? E inclusive, dentro disso que você falou, eu gosto sempre de lembrar disso. Algumas pessoas já conhecem o conceito do chá, ele vem do estudo feito em Harvard, onde eles identificaram o que faz as pessoas terem sucesso. E o que é? O chá é conhecimento, habilidade e atitude. Tá. Agora, 15%, vejam só, 15% do nosso resultado está ligado ao nosso conhecimento, que está ligado às hard skills, que é o que a gente desenvolve tecnicamente. Perfeito. Que é o que a gente recebe na nossa educação tradicional, de cursos, até mesmo dos livros que a gente lê. Nem sempre essa habilidade técnica vai nos ajudar a ter habilidades comportamentais, por exemplo, que é 85% do nosso resultado. 85% do nosso resultado é composto por habilidades e atitudes, sendo que 60% do nosso resultado está ligado à nossa atitude. É o quanto eu decido. É o nosso poder de decisão que faz com que a gente tenha mais resultados. A partir do momento que eu decido, aí eu vou desenvolver mais habilidades, porque 25% está ligado às nossas habilidades, que dependendo do que a gente faz, a gente precisa se desenvolver mais. Então, por exemplo, eu que sou da área da saúde, não atuo mais, mas eu vejo as minhas amigas que ainda atuam, elas estão constantemente estudando em congressos, fazendo especializações novas. Por quê? A todo momento, na área da saúde, por exemplo, se descobre algo novo. Um tratamento novo que pode melhorar ainda mais a vida das pessoas. Perfeito. Se você não se desenvolve, se você não estuda, você fica para trás. Isso tem a ver com habilidade, tem a ver com desenvolver. Agora, o que vai fazer a diferença é a atitude. Se a gente não toma a decisão, se a gente não tem atitude, a gente não vai atrás. A atitude de ir atrás, de se aperfeiçoar, já é algo grandioso.
Que é algo que a gente até fala que é privilegiado, porque toda semana a gente está aprendendo Perfeito. com o nosso treinamento. Até Agora, mesmo ministrando a gente aprende. muito. Mas a gente muito, estuda o tempo muito, inteiro, faz cursos, porque isso é super importante. muito. Agora, é difícil as pessoas tomarem decisões, né? Muito difícil. Muito E difícil. você sabe por que é tão difícil? Por quê? Decidir vem de degolar. Sim. Então, a partir do momento que você tem que tomar uma decisão, você vai ter que abrir mão de outra coisa. Sim. E muitas vezes as pessoas têm medo do que elas não conhecem. Perfeito. Só que na liderança, você tem que decidir. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. E você não tomar uma decisão já é uma decisão. Sim, com certeza. Então, eu não entendo por que as pessoas ficam na dúvida. É assim, eu vou pensar. Ou pensar é não. É simples. Então, é mais fácil você, voltando em comunicação, falar para a pessoa, não quero. Então, é muito simples. Você está conversando com a pessoa e fala assim, vamos fazer um churrasco? Vamos. Vou pensar. O vou pensar é não. Porque ele está na dúvida. Sim. E na dúvida, não tem liderança. Para a gente liderar as pessoas, a gente tem que ter convicção. Então, muitas vezes, você tem que decidir, depois você resolve. Sim. Como que eu vou resolver? Se você tiver um time engajado, se você tiver um time preparado e um time que é responsável pelos fatores. Como a gente está indo para o final, Marcela, do podcast, e quem ficou aqui, eu quero entregar um livro que ajuda muito as pessoas a entenderem exatamente qual as dificuldades, né, que tem para liderar uma equipe. Então, esse livro aqui, do Patrick Lencioni, que ele fala exatamente quais são os 5 desafios que ele fala aqui, 5 desafios das equipes, né? Então, é um livro muito atual. Sim. Ele fala muito sobre as leis que Napoleão Hill trabalha, só que numa outra visão, né? Aqui é uma história contando de uma liderança, e ele fala que a primeira base, a base principal, né, do desafio de uma equipe é que as pessoas confiem umas nas outras. Então, se você quer engajar o seu time, as pessoas têm que confiar, primeiro no líder. Com certeza. E o líder tem que ser congruente. Se o líder fica mudando de opinião toda hora, se ele volta atrás da sua palavra, provavelmente ele só está na posição, mas ele não lidera ninguém. Né? Eu sou o dono, tá bom, mas se você fica aí voltando atrás, tem uma opinião, volta atrás, não é consistente, você não tem a sua equipe, você não lidera. Ou seja, falta confiança. O segundo passo é medo de conflito. A gente tem conflito? Claro. Não tem Agora, como tem não medo ter. de ter conflito? Não. Tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Sim. Ou seja, tem uma direção. Agora, se você não tem confiança, não consegue conflitar com as pessoas, não consegue argumentar com as pessoas sobre a sua ideia, não consegue vender a sua ideia, provavelmente você vai ter uma equipe covarde. Até porque nessa de ter medo de conflito, as pessoas deixam de agir. Perfeito. Covarde. É uma equipe covarde. Melhor deixar do jeito que tá. É uma equipe covarde, né? É uma equipe que não consegue trazer resultado. E aí fica aquela equipe mediana. E aí entra na estatística. E uma coisa interessante, até voltando um pouco para a comunicação eficaz. Por que as pessoas têm medo de conflito? Porque elas não sabem argumentar. Boa. Quando a gente não sabe argumentar, dependendo do que a gente fala, a gente gera um conflito gigantesco. Então, por ter medo de conflito, porque não sabe argumentar, não sabe lidar com as adversidades, a pessoa prefere não entrar em ação. Sim. Então, atrapalha muito, muito o desempenho da equipe. Antes de entrar no terceiro aqui, você falou... Eu lembrei de uma pessoa que fala assim, eu tenho preguiça de discutir com esse cara sobre esse assunto. E ele tem certeza sobre o assunto. Sim. Ele está certo sobre o assunto. E, às vezes, pelo comportamento dele, da preguiça de discutir com a outra pessoa, ele acaba ficando parado. Uhum. E aí, depois, eu quero gravar com você um podcast para falar sobre Eneagrama. Porque isso é um comportamento que está dentro das equipes. Sim. E, muitas vezes, essa pessoa tem um poder imenso
e ele está deixando de ter resultados. A empresa está deixando de ter resultados porque exatamente não sabe lidar com pessoas. Não conhece os padrões de comportamento. Mas as personalidades que guiam os comportamentos. Perfeito, muito bom. Aí, Má, tem um aqui que ele fala que é a falta de comprometimento. Sim. Então as pessoas, elas vão para a empresa, elas trabalham das 8 às 18, mas elas não estão muito comprometidas, né? E a falta de comprometimento tem tudo a ver com o líder também. Tudo a ver. Porque o líder que impõe muito, ele não consegue o compromisso. Agora, como que você compromete alguém? É quando você chama a pessoa para decidir e agir junto com você. E eu não estou falando de democracia, tá, gente? A gente está falando aqui sobre as pessoas trazerem ideias para realizar as coisas. E aí, juntos, construir algo. Isso é totalmente diferente. E aí, você consegue ter o comprometimento. Mas a maioria das empresas, por não saber fazer, e acho que vai ser democrática demais, e a liderança não tem que ser democrática demais, existe a dosagem certa para isso, né? Perfeito. Aí acaba realmente não tendo o comprometimento da equipe, porque as pessoas se sentem forçadas a fazer aquilo. Isso. E tem que ser natural esse processo, né? E aí trabalha a liderança, né? Sim, sim. Aí tem um outro aqui que ele coloca que é evitar responsabilizar os outros, né? Falta de responsabilidade, né? Aconteceu isso porque ele não fez, aconteceu isso porque ele não me entregou. Então a missão é, e você? O que você está fazendo? Sim. Então esse também é um desafio. Muito grande. Esse é um desafio que tem e a gente pode entrar depois aqui. Só isso aqui dá um podcast inteiro. Aliás, vamos fazer um desse livro depois? Vamos preparar, então vamos fazer esse livro. Agora, tem o topo da pirâmide. Que ele fala que aqui, ó, é a falta de atenção aos resultados. Nossa. Quantas empresas você já viu organizada? Sim. Com equipe que trabalha das 8 às 18, que trabalha certinho e fecha. Por quê? Porque não tem resultado. Sim. Ou seja, a pessoa está preocupada só em bater o ponto. E não é sobre isso. Nós estamos falando sobre se comprometer de verdade. Para isso tem que ter liderança, porque pagar o salário, qualquer empresa paga. A questão é, você consegue ativar o coração do seu colaborador? Essas pessoas vão trabalhar com vontade, com propósito? Sim. Então... É aquela frase, eu gosto muito dessa frase, né? O empresário, muitas vezes, ele paga as horas do funcionário, mas ele quer comprar o coração. E, na verdade, o coração a gente conquista. Perfeito, perfeito. A gente não compra. Porque se tem uma coisa que o dinheiro não paga, é essa relação com as pessoas. Então, mas a falta de atenção ao resultado, além disso, tem muito no sentido de que as pessoas vão executando, é operacional e vai fazendo, e esquece de checar se aquilo que está sendo feito realmente está condizente com o resultado que está buscando. E, às vezes, demora muito para olhar para o resultado. E a hora que olha, já passou, não dá mais tempo de fazer ajuste. Então, isso tem muito a ver com a gestão, de como a gente faz o ciclo de gestão para poder acompanhar os resultados e poder trazer para as pessoas o que precisa ser feito para chegar aonde se quer, né? E é claro que ter um objetivo principal muito bem definido, assim como a gente falou. Isso faz toda a diferença também para o resultado, né? Muito bom. Marcela, esse podcast está incrível. E para deixar ele mais incrível, eu quero chamar o pessoal para participar de um desafio. Boa! Que é o desafio da semana. Então eu vou desafiar você e vou desafiar os nossos ouvintes e telespectadores, como que fala? Nossos espectadores. Quem está aqui junto com a gente? Vou convidar você que está aqui junto com a gente. Então vai agora para o amigo. Desafio da semana desafio agora? Da semana. Então o desafio é, escreva aqui nos comentários que eu ou a Marcela, a gente faz questão de responder para você. Você vai colocar o seguinte, ó. O desafio é, o meu desafio é lidar com pessoas. E você vai colocar qual é o seu desafio. Que parte que você tem mais desafio em lidar com pessoas? Liderança, cultura empresarial,
comunicação. Qual é o seu desafio? Escreve aqui pra gente nos comentários que a gente faz questão de responder um a um. Beleza, Marcela? Ótimo, ótimo. E uma das coisas que a gente propõe no nosso podcast também, que é um dos nossos quadros, é o Mastermind em Ação. O Mastermind em Ação significa você entrar em ação junto com a gente. Então, nas nossas redes sociais, aqui no podcast, aqui no YouTube, interaja com a gente. Traga as suas dúvidas, as suas sugestões. Tem um tema que você quer conversar? Traz pra gente. Isso aí é entrar em ação. Então, entre em ação junto com a gente. Traga suas sugestões, suas dúvidas. A gente vai trazer para o nosso podcast e aí nós vamos conversar sobre aquilo que você quer se aprofundar mais. Legal. Desafio bom esse Desafio que você trouxe, bom. André. Vamos dar. Esse é o desafio. Agora eu tenho um desafio para você. A gente preparar um podcast. Ótimo. Somente sobre esse livro aqui. Perfeito. Falando exatamente como que as pessoas podem realmente resolver os desafios que tem em todas as equipes. Vamos fazer isso. E para você ter uma equipe de alta performance, você precisa vencer os desafios. Topa o desafio? Eu topo. Legal, então... Eu topo. Vamos colocar já uma data, porque a gente não fala ação imediata. Mastermind que é mastermind. Boa. Põe data. Boa, gostei. Qual a data? Daqui um mês. Não, é que eu tô pensando no planejamento que a gente já tem, né? Então, acredito que hoje é dia... Ó, nós estamos no episódio número 2. 23, Vamos falar de episódio? Vamos. Vai ser qual? O número 7? 7 é daqui... Nós estamos no 2, daqui 5 semanas Pode a gente ser? já tem 1, 2... Pode ser. 7? Episódio 7. Dá tempo. Dá, Então, tá tranquilo. Se você quer saber como vencer os desafios para lidar com as equipes, para lidar com a sua equipe, capítulo 7. Fique ligado que nós vamos trazer exatamente como você pode solucionar isso. Agora, Marcela, eu quero finalizar agradecendo aqui aos nossos apoiadores. Quero agradecer a você por participar aqui comigo. É um prazer sempre falar com você. Aprendo muito com você. Que bom, que é um prazer, né? Porque, aliás, deixa eu já pontuar, porque semana que vem nós vamos fazer um aniversário que não é de casamento, mas é de namoro. Semana que vem, tô falando aqui que é para ele lembrar, viu, gente? 22 anos juntos. E quem me conhece sabe juntos. Que data não é a minha habilidade, mas tem alguns recursos. Depois a gente pode falar sobre isso. Se você também tem dificuldade em memória, a gente pode falar como você pode se organizar para ter. Se isso for um assunto interessante, olha que legal. Aqui, olha que escreva legal. aqui, Adri, boa. Eu também tenho dificuldade em organização e ter mais tempo, que a gente vai falar sobre isso. Pessoal, então, obrigada por estarem aqui com a gente até o final. Eu espero de coração, acredito que o Dri também, que vocês tenham aproveitado e muito o conteúdo que a gente trouxe aqui, que vocês possam pensar e refletir sobre como está seu time, o que você pode, baseado no que a gente falou, fazer de diferente. Mais uma vez, agradecer nossos patrocinadores, a Ideal Oricâmbio, a ENGeForce, RCI, são nossos clientes também, pessoas que a gente admira muito. A Mastermind, que está nos apoiando também. O Estúdio House, que sempre entrega o melhor pra gente, eles são incríveis. E eu quero convidar você para estar conosco novamente no próximo episódio. Porque o melhor está por vir. E eu convido você para vir aproveitar esse melhor com a gente.